Olá, como estão vocês? Hoje vamos continuar os vídeos a respeito das doenças transmitidas por alimentos. Só para lembrar, que vamos começar a falar sobre as infecções, daquelas de origem bacteriana, inclusive, nós temos essa foto aí mostrando então a invasão das vilosidades intestinais por bactérias. Lembrando que é assim que funciona a patogenia no caso das infecções, transmitidas por alimentos. Hoje vamos começar a falar sobre a salmonelose, que é uma das principais doenças transmitidas por alimentos, como vocês puderam constatar semana passada com as estatísticas, do Ministério da Saúde que eu apresentei para vocês. Existem, outras doenças aí que não são de origem alimentar provocadas, pelas salmonelas, mas obviamente nós vamos nos referir às doenças transmitidas por alimentos nesse caso. Se tratando das espécies, de salmonela, nós temos aí duas espécies que foram, geneticamente diferenciadas, descobertas. Então, nós temos a salmonela entérica e salmonela bongori. Ah, mas Tatiane, aquele monte de nomes que eu vejo por aí, tif, tifimurium, paratif, pulorum, galinarum e etc. Na verdade, todos aqueles nomes, se tratam de sorovares em realidade, Então você tem as subespécies, além dessas espécies que a gente está vendo aí, as subespécies e os sorovares de todas essas espécies e subespécies de salmonela, que pode chegar aí, tem quase 3 mil, em torno de 2.600 já que foram identificados aproximadamente, ou até um pouco mais se a gente fizer uma pesquisa mais detalhada. Então, esses sorovares, eles são baseados no quê? Nos antígenos somáticos, e naqueles flagelares, porque a maior parte das salmonelas, elas, são móveis, Lembrando aí que as salmonelas, estão dentro da família das enterobacteriáceas. Então a gente vai ver que tem muitos, muitas bactérias que são dessa família que causam doenças transmitidas por alimentos. Então, dentre as características da salmonela, veja aí, que eu escrevi salmonela SPP por conta disso, porque é para abranger, todas as espécies aí, no nosso caso, transmitidas por alimentos, mas são o quê? Bastonetes, gram-negativos, geralmente imóveis, não formador de esporos, anaeróbios facultativos, que tem aí a sua temperatura de crescimento, de multiplicação ideal, 35 a 37 graus, tendo mínima de 5 e máxima de 47. Então, a gente já observa que a capacidade, a patogenicidade, desse micro-organismo relacionado com as suas características de crescimento, certo? Então, a gente já consegue entender, quando a gente for avaliar os outros micro-organismos patogênicos, essas temperaturas ou pH ou outras condições ideais, de crescimento para esses micro-organismos vão estar relacionadas à nossa temperatura e o nosso pH. Então, o pH ótimo para desenvolvimento aí das salmonelas é em torno de 7, Já pHs maiores que 9 ou menores que 4 já são bactericidas para esses micro-organismos. Então, a gente lembrando que a gente já falou nas questões, dos fatores intrínsecos, extrínsecos, Utilizando esse conhecimento, a gente já sabe o que pode ser feito para destruir as salmonelas ou dificultar, a multiplicação desses micro-organismos nos alimentos. Se tratando de doenças transmitidas por alimentos, a gente pode dizer, que elas, existem 3 tipos de síndromes, a salmonela tif, causada pela salmonela, causando aí a febre tifoide, as febres paratíficas, causadas pela salmonela paratif, e as outras variedades, os outros sorotipos aí de salmonelas, provocando as salmoneloses, essa nomenclatura aí é utilizada de forma geral. Vejam, vocês estão percebendo aqui, ó, que por se tratar de sorovares, vamos dizer assim, a gente fez um encurtamento, em vez de colocar espécie, subespécie, mas o sorovar, a gente se refere diretamente ao sorovar. E por isso, por não ser
né, taxonomicamente nome de espécie, a gente utiliza dessa forma para identificar esses sorovares aí de salmonela, tá, gente? Por isso eu não escrevi errado, não. É assim mesmo que se escreve esse tipo de nomenclatura, tá certo? Bom, no caso da febre tifoide, né, causada pela Salmonella typhi, né, os alimentos incriminados, nós temos aí as carnes, os seus derivados, leites, derivados de leite também, ovos, maioneses, produtos de confeitaria, mariscos contaminados, né, tudo contaminado é o quê? Com fezes de pessoas doentes ou de portadores humanos. A gente vai ver que essas salmoneloses, né, e as febres tifose, paratifoses, podem ser causadas aí por indivíduos que, depois de ter desenvolvido a doença ou mesmo sem desenvolver a doença, podem se tornar portadores dessas bactérias. Então, a gente já está percebendo aí a questão muito importante que a gente vem falando há muito tempo, o quê? Da higiene, né, durante o processo. Olha como é fundamental a higienização das mãos. Outros modos de transmissão da Salmonella typhi é justamente, né, a ingestão, contato com água poluída por fezes humanas. Já a dose infectante vai entre 10 a quinta a 10 oitavo, né, micro-organismos, sendo que no caso daqueles indivíduos que são imunocomprometidos, pode ser uma quantidade 10 a terceira ou até mesmo um pouco menor para ocorrer. O outro agente etiológico bastante conhecido e causador, né, de salmoneloses é a Salmonella paratyphi, causando então a febre paratifoide. Os alimentos incriminados são os mesmos que a gente acabou de ver na febre tifoide e a transmissão ocorre com o contato, né, principalmente aí por pessoas que não foram diagnosticadas com a salmonela ou até mesmo os portadores, como a gente falou anteriormente. A dose infectante é semelhante ao que vimos para as febres tifoide, incluindo no que se refere às pessoas que são imunocomprometidas. Aí a dose de 10 a terceira ou até menos. Então aí a gente descreve outros membros, né, do gênero Salmonella que poderiam provocar salmoneloses também de origem alimentar. Eu destaquei a Tifimuro, Enteritidis, pylori gallinarum, porque vocês vejam, a questão de doenças transmitidas por salmonelas é tão importante que existem legislações específicas para o controle dessas salmonelas que eu destaquei, né, na produção de aves, seja no caso dos animais vivos ou até mesmo quando essas carcaças chegam os animais depois, né, que eles são abatidos, são feitos os exames das carcaças justamente buscando saber se elas estão ou não contaminadas. Então, na defesa sanitária animal, se faz análise não só de salmonela, mas de outros micro-organismos também, mas estamos falando especificamente de salmonela, são realizadas essas análises para identificar a presença dessas salmonelas que eu destaquei aí de cor diferente, certo, gente? E nos estabelecimentos depois do abate também é feitas as análises para detectar a presença, né, de salmonela. Entendemos que no caso da salmonela, a simples presença já é considerado, né, o limite para o aparecimento, né, de aceitação, né, vamos dizer assim, desses micro-organismos nos alimentos. Então, uma série de medidas tem que ser tomada quando é encontrada a presença, né, dependendo do tipo de salmonela no ambiente. E aí, tantas outras que a gente está vendo, né, então, são outros aí sorovares relacionados, né, inclusive com os locais ou com a espécie animal aonde eles foram encontrados. Nem todos aí vão causar diretamente doenças transmitidas por alimentos, mas é uma possibilidade também. Tá certo, gente? Outros modos de transmissão das salmonelas é o contato direto ou indireto com portadores humanos ou animais. Então, quer dizer, esse contato, né, das fezes, né, fecal oral, sejam, né, de outras pessoas ou dos nossos animais de estimação, é uma outra possibilidade de contaminação por salmonela.
Eu quero agradecer a presença, né, de vocês até aqui. Continuem estudando por outras fontes, ainda mais no caso do salmonela, que ainda tem tanta coisa a se ver, principalmente no que se refere à virulência. Isso é tão importante, gente, que caiu em concurso do último concurso do Ministério da Agricultura, viu? Perguntando de legislação, mas até sobre a virulência desses micro-organismos, né? Que é um modo de ação aí, né, para que ele consiga invadir os tecidos. A gente não entrou nesses pormenores, mas continue estudando e semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a shigelose aí causada pelas espécies de shigella. Aguardo novamente todos na próxima semana.